O Barça abalou o mercado de transferências e agora há algo que está mudando ao redor do clube. E não estamos falando de uma simples contratação, nem sequer estamos falando de duas. Estamos falando de uma sensação que há anos não existia no ambiente do Barça. A sensação de que o Barça voltou a ser o Barça. Enquanto metade da Europa tenta entender o que Deco faz, a diretoria esportiva atua em uma velocidade que surpreende até quem está no futebol. E olha, porque uma coisa é contratar e outra bem diferente é contratar exatamente o que o seu treinador precisa. E é aí que começa essa história, porque quando Hansi Flick chegou ao Barça, ele tinha uma ideia muito clara, o talento já estava lá. Pedri, Cubarsí, Gabi, Fermín, Rafinha... A base existia, mas faltava algo, faltava intensidade, faltava profundidade, faltava experiência, faltava competitividade, faltavam jogadores preparados para ganhar grandes partidas. E justamente por isso, os nomes que estão aparecendo não são por acaso, porque quando você analisa um por um os jogadores relacionados ao Barça, descobre algo muito interessante. E isso não é por acaso, isso é planejamento. Porque Anthony Gordon não se parece com Bernardo Silva e Bernardo Silva não se parece com Julián Álvares, mas os três têm algo em comum, competem ferozmente e isso é exatamente o que Flick quer. Mas espera, porque o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é que este verão pode acabar sendo lembrado por muitos anos. Não por uma negociação, não por uma contratação, mas pelo momento exato em que o Barça decidiu voltar a construir um time preparado para conquistar a Europa. E é aqui que aparece Anthony Gordon, porque provavelmente é o jogador que melhor representa o novo Barça que o Flick tem em mente. Muita gente olha para ele e vê um ponta, um jogador rápido, vertical, intenso. E sim, tudo isso é verdade, mas Gordon é muito mais do que isso, porque quando você analisa suas estatísticas, entende por que ele gera tanta expectativa dentro do clube. Um dos jogadores que mais pressiona, um dos que mais recupera, um dos que mais corre. E no futebol atual isso vale ouro porque os grandes times não só atacam bem, mas também recuperam rápido, sufocam, perseguem, mordem e é aí que Gordon se encaixa perfeitamente. Por isso agrada tanto, por isso o Barça está disposto a fazer um esforço importante por ele e por isso Flick acredita que ele pode se tornar uma peça diferenciada. Porque imagina por um momento uma pressão alta formada por Gabi, por Fermín, por Rafinha e por Gordon. Esse é exatamente o tipo de futebol que deixa o técnico alemão maluco. E aqui chega algo importante, porque Gordon não viria para substituir ninguém, viria para elevar o nível de todos. Porque quando a concorrência aumenta, os jogadores melhoram, e isso pode deixar ainda mais forte um time que já vem competindo no mais alto nível. Mas atenção, porque se Gordon representa o futuro, o próximo nome representa algo completamente diferente. Representa experiência, representa liderança, representa títulos, representa mentalidade vencedora. Bernardo Silva. Está cada vez mais difícil encontrar uma contratação que faça mais sentido, pois falamos de um jogador que já ganhou quase tudo. Premier League, Champions, Copas, finais, jogos impossíveis e prémios. League, Champions, Copas, finales, partidos impossíveis. Além disso, ele sabe perfeitamente o que significa competir sob pressão, porque uma coisa é falar em vencer e outra bem diferente é já ter vencido. E Bernardo faz isso há anos, por isso a possível chegada dele gera tanto interesse, porque este Barça é jovem, muito jovem. E isso tem muitas vantagens, mas também traz riscos, especialmente quando chegam as grandes noites de Champions. Momentos em que a experiência faz diferença. E aí Bernardo poderia ser fundamental, porque não estamos falando apenas de qualidade. Estamos falando de alguém que sabe exatamente o que fazer quando bate o nervosismo. E isso tem um valor enorme. Além disso, tem outro detalhe que acho muito interessante. Porque Bernardo já não é mais o jogador que era há 5 ou 6 anos, ele evoluiu. Agora ele interpreta melhor os espaços, joga mais por dentro, participa mais da construção, recupera mais bolas e ele se tornou um jogador muito mais completo. Por isso Flick vê essa possibilidade com bons olhos, porque não seria simplesmente um reforço.
Seria uma ferramenta tática incrível. E aí surge uma pergunta interessante. Porque a resposta geralmente é a segunda. E é aí que operações como a de Bernardo fazem ainda mais sentido. Porque as temporadas se ganham em abril e maio, não em setembro. E para chegar vivo em abril, você precisa de profundidade de elenco, precisa de alternativas, precisa de qualidade no banco de reservas. E Bernardo te garante exatamente isso. O nome que pode mudar completamente a dimensão do projeto. Julián Álvarez. Porque quando Julián aparece, a conversa muda. Já não falamos apenas de um grande jogador, falamos de um dos atacantes mais completos do mundo. Um jogador que pode marcar, dar assistências, pressionar, se associar, atacar os espaços e aparecer nos jogos grandes. Porque se tem algo que caracteriza Julián é justamente isso, sua capacidade de competir quando a pressão é maior. E isso tem muito valor, porque os times campeões precisam de jogadores assim, jogadores capazes de aparecer quando o cenário se torna gigante. E Julián já vem há anos mostrando que pertence a esse grupo, por isso ele agrada tanto. Por isso gera tanta expectativa. Por isso ele segue entre os nomes mais comentados do mercado. Agora, tem algo ainda mais importante. É que quando você junta Gordon, Bernardo e Julián, começa a entender realmente o que Flick está tentando construir, porque não são operações isoladas. Não são nomes lançados ao acaso, são peças de um mesmo quebra-cabeça. Quebra-cabeça com ideia clara por trás. Mais intensidade, mais pressão, mais competitividade, mais experiência, mais fome, mais futebol europeu. E aí está a chave. Porque o Barça já tem talento, muito talento. O que está tentando adicionar agora é outra coisa. Mentalidade vencedora. E sinceramente, quando você observa os perfis que interessam, quando você observa como eles se encaixam e quando imagina tudo junto no gramado, você começa a entender por que existe tanta expectativa em torno deste verão. Porque o objetivo não parece ser simplesmente melhorar o elenco. O objetivo parece muito mais ambicioso, construir um time capaz de voltar a encarar qualquer um de igual para igual, um time capaz de competir contra o Bayern, contra o PSG, contra o City, contra quem for. E essa é provavelmente a notícia mais importante de todas, porque além dos nomes, além dos rumores, além de operações concretas, a sensação é que o Barça volta a ter uma direção muito clara. E quando um clube tem talento, tem um treinador com uma ideia definida e, além disso, consegue incorporar pessoas e perfis que se encaixam exatamente nessa ideia. Normalmente acontecem coisas grandes, muito grandes. E por isso, este verão pode acabar sendo lembrado como o verão em que começou algo muito mais importante do que uma janela de transferências. O verão em que o Barça decidiu voltar a construir um time preparado para conquistar a Europa.